uma fanfic que simplesmente está virando a minha personalidade. Gente, vamos lá. Eu tive que fazer esse vídeo, entendeu? Eu não consegui conter a minha vontade de falar sobre isso, por causa que simplesmente é uma fanfic que eu achei tão interessante de falar sobre, que eu achei tão diferente, assim, de todas as que eu já li. E também é por causa dela que eu não tô conseguindo ler nenhum livro ultimamente, porque eu só consigo pensar nela. E eu fico me sentindo, assim, como se eu estivesse quase traindo ela se eu vou ler algum outro livro. Porque realmente, assim, é muito interessante. Então eu quero falar sobre ela aqui com vocês. Quero indicar, né? Não sei se vocês gostariam, mas não necessariamente vocês precisam ler ela, porque ela é em inglês, né? No All3. Mas eu só queria fazer umas reflexões, assim, sobre a história, sobre o que ela se propõe a fazer, porque eu achei muito interessante. Se você caiu aqui nesse canal de paraquedas, não sabe quem eu sou, muito prazer, eu sou a May. Eu faço conteúdo literário de músicas e filmes e outras coisinhas aqui no YouTube. Também tô em várias outras redes sociais, todas elas são linkadas aqui embaixo, se quiser me conhecer melhor. Então, assim, se já gostou da vibe, se já gostou de me conhecer, já dá um like aqui embaixo, já se inscreve, entendeu? Porque vai ter muita coisa interessante por aqui, muita coisa sobre cultura pop também, que eu adoro falar a respeito. Enfim, vamos lá, bora falar sobre essa fanfic, que assim, eu fiquei chocada. Basicamente, isso é uma fanfic de Harry Potter. Eu não gosto muito de falar sobre Harry Potter por aqui, porque eu concordo, assim, com zero coisas a respeito da autora, né, da J.K. Rowling. Eu não compactuo com nada que essa mulher fala, absolutamente nada. Não gosto de divulgar Harry Potter, não gosto de ficar falando, mostrando coisas de Harry Potter, porque assim, não condiz comigo, não condiz com as coisas que eu acredito. Então eu geralmente não gosto de falar muito a respeito, mas nesta vez eu achei interessante falar. Por causa que essa fanfic se propõe a fazer tudo de oposto o que a J.K. Rowling fez. E com certeza não teria sido aprovado pela J.K. Rowling, assim, em nem 1 milhão de anos. Então vamos lá, eu vou explicar primeiro que fanfic é essa, vou falar o nome pra vocês, explicar por que eu tô achando ela tão interessante. Bom, gente, basicamente o nome dessa fanfic é O Espelho de Eurydice, né? Então é Mirror of Eurydice. E ela é uma fanfic que ela se propõe a cobrir todos os livros da saga de Harry Potter e reescrever eles. Então realmente, gente, é uma reescrita de todos os livros de Harry Potter. Inclusive eu achei interessante por causa que essa fanfic é mais longa do que os próprios livros originais de Harry Potter. Então assim, eu achei bem interessante isso, achei, sabe, curioso. E basicamente essa fanfic é todinha narrada pelo Draco Malfoy. O que eu também já achei interessante, me chamou a atenção, porque nos livros, né, e nos filmes, enfim, a gente não tem muita visão do Draco, a gente não tem muita, assim, proximidade com ele, a gente não sabe muito bem os motivos dele, as motivações, as razões, por que ele faz o que ele faz, o que ele realmente acredita, enfim, a gente não tem muito essa proximidade, então a gente só imagina, assim, o que poderia ser. Mas essa fanfic se compromete a contar toda a história de todos os livros na visão do Draco. Não tem outro POV, não tem outro ponto de vista, é só o Draco narrando. Só que aí se você pensa, nossa, mas eu vou ter que reler todos os livros na visão do Draco Malfoy, é tipo a mesma coisa. É aí que a gente se engana. Foi por isso que eu comecei a ler essa fanfic. Porque ela não é simplesmente um reconto na visão do Draco. Não, não é a mesma história. Por causa que nessa fanfic a gente começa, né, o início dela é o Draco Malfoy no pós-guerra, na Malfoy Manor, em uma realidade em que o pai dele foi levado pra Azkaban, né, e recebeu o beijo dos Dementadores, e a mãe dele tá, tipo assim, super, hiper, mega depressiva, e que, assim, basicamente todo mundo que ele amava morreu. O Snape, né, que ele gostava tanto, que ele, assim, era super companheiro do Severus, ele morreu, a gente sabe disso, na guerra, e muitas outras pessoas, muitos amigos dele, né, foram pra Azkaban nessa versão, né, desse pós-guerra. Nessa versão do pós-guerra a gente também teve a visão, né, que o Harry foi defender, né, a mãe dele e ele, né, no conselho, pra eles não irem pra Azkaban, e aí eles ganharam. Mas é uma versão que a gente já começa vendo um lado muito depressivo, muito reprimido e uma coisa muito triste, assim, muito melancólica. O Draco sozinho, sem ninguém, assim, naquela mansão gigantesca. Nessa versão também ele não casa com a Astoria, então ele tá completamente sozinho. E essa história começa com ele encontrando um lugar na Malfoy Manor que ele nunca tinha entrado antes, porque nunca se incomodou em entrar. Nessa sala, né, nesse quarto, ele encontra um espelho, que é o nome dessa fanfic, que é o Espelho de Eurydice. E ele não sabe o que esse espelho faz, pra ele é só um espelho normal, parece um espelho normal, e aí quando ele vê o reflexo, ele começa a refletir sobre as coisas que ele fez e as coisas que aconteceram na vida dele, e como ele, sabe, fez coisas que ele nunca faria normalmente, que ele nunca mais, que se ele pudesse voltar no tempo, ele desfaria. E ele começa a ficar bravo com ele mesmo, ele começa a discutir com ele mesmo e lançar feitiços no espelho. Então a coisa inesperada acontece, simplesmente o espelho puxa ele pra dentro. Ele é sugado pra dentro do espelho. E aí, gente, que o negócio fica interessante. Porque quando ele acorda de novo, ele percebe que ele tá no quarto dele de infância. Ele percebe que o pai dele está vivo e na
mansão, que a mãe dele está feliz e radiante, que o Snape tá lá também. Quando ele se olha no espelho, ele vê que ele tem, assim, o corpo de uma criança de 11 anos, que ele tá com 11 anos de novo. Ou seja, antes dele ainda ir pra Hogwarts. Então, gente, esse é o contexto geral, esse é o início, assim, do contexto, que eu achei extremamente interessante. É uma coisa que puxou muito a minha atenção, porque a gente simplesmente tem um Draco Malfoy, que ele voltou no tempo, e ele tem a possibilidade de desfazer e refazer, e fazer do jeito que ele quiser agora, com uma segunda chance de mudar tudo. E o interessante é que o Draco, né, quando ele volta pro passado, ele não esquece das coisas que aconteceram. Então ele sabe de toda a linha do tempo que ele viveu, ele lembra de tudo, só que ele voltou no tempo. E aí, gente, a gente se encontra num lugar onde a gente pensa, tá, será que ele vai fazer coisas diferentes? Será que ele vai continuar daquele jeito? Será que ele vai tentar mudar e reverter coisas? Porque ele tem todas as informações vitais dessa guerra, ele sabe tudo o que vai acontecer. Então ele acaba se tornando uma peça muito mais importante do que a gente imagina. E do que todas as outras pessoas que estão lá imaginam. Enfim, gente, eu achei essa fanfic, a premissa é incrível, é muito interessante. E é por isso que eu tô lendo ela e é por isso que eu tô obcecada. Eu já tô no 7º ano de Hogwarts, então assim, falta pouco pra acabar. Eles já estão crescidos, então assim, já muita coisa se encaminhou. Mas assim, eu acho muito interessante o jeito que a história vai se formando. Por causa que nessa história, o Draco resolve que ele vai mudar tudo. Que ele não quer ser aquela pessoa que ele foi antes, que ele quer fazer tudo diferente, que ele quer usar o que ele tem a favor dele e a favor das pessoas. Então a gente tem uma visão em que o Draco simplesmente ajuda o trio. Ele ajuda o Harry, ajuda a Hermione, ajuda o Ronald. Ele vira, tipo, o melhor amigo da Hermione nessa linha do tempo. E ele começa a seguir uma linha muito interessante por causa que ele já sabe o que vai acontecer. Ele tem a experiência de um adulto, mas num corpo e na visão de uma criança. Então ele consegue entender que aquilo que tá acontecendo, que aquilo que vai se encaminhar vai ser uma guerra. Então ele toma diversas providências pra salvar pessoas que ele ama, pra, sabe, ajudar as pessoas que ele quer ajudar e fazer algo realmente, assim, efetivo pra ajudar as pessoas. Então, como eu falei, ele vira super amigo da Hermione, ele vira super amigo da Luna, que ele fica muito próximo do trio, ele vira praticamente parte do trio, porque ele muda de lado completamente. Ele é deserdado pelos pais dele, ele vira Malfoy Black, ele salva o Sirius Black. Tipo assim, essa história, ela vai pra caminhos tão diferentes e ao mesmo tempo de um jeito tão natural que parece que deveria ter sido sempre assim, sabe? E assim, uma coisa que pode impedir muita gente de ler essa fanfic, assim, que eu acho sinceramente um pouco bobo, assim, pelo que a história é incrível, mas muita gente pode ficar, assim, um pouco pra trás, por causa que o par romântico, né, dessa história é o Draco e o Harry. Por causa que nessa linha do tempo, o Draco volta e ele começa a ajudar o trio, então acaba que eles ficam muito próximos e acaba que vira uma coisinha ali entre ele e o Harry. Então assim, eles são os endgame dessa fanfic e eu achei muito interessante. Porque muita gente acha estranho, diz que não tem nada a ver, que é forçação de barra. Mas se você parar pra pensar, realmente, essa fanfic me fez mudar muita coisa, então assim, na minha cabeça. Então assim, se você parar pra pensar realmente, não é tão diferente assim do que é o Draco e a Hermione, né? Que o Dramione é muito famoso no fandom. Não é tão diferente assim se você realmente parar pra pensar. E o jeito que é feito nessa fanfic, o jeito que é encaminhado é muito interessante. E faz sentido. Nessa narrativa, faz sentido. E outra coisa que eu achei muito legal nessa fanfic é simplesmente que o Draco, ele tem essa visão, né? De que a guerra está aqui, a qualquer momento vai chegar e eu já sei o que vai acontecer nos momentos, eu já sei que a Câmara Secreta vai abrir, sabe, todas essas coisas. Então ele começa a estudar muito magia negra e começa a praticar magia com sangue e começa a estudar as magias que o Grindelwald fazia. Ele simplesmente aprende a lançar o feitiço do Protego Diabólica, que é tipo assim, um dos feitiços mais fortes do Grindelwald. Poderia mudar tudo nessa guerra. Então é muito interessante, assim, ele faz muita magia com sangue. Em o torneio Tribruxo, ele sabe que o Harry vai ser levado pro cemitério. Então ele faz uma magia de Hecate, que é introduzido pra nós nessa fanfic, que não é nada que a gente viu antes, então é introduzido pra gente essa magia de Hecate, que ela é feita com sangue e ela é uma magia muito sombria, assim, e prende uma pessoa a um lugar. E ele consegue fazer que o Harry não seja teletransportado pro cemitério. Enfim, no final das contas acaba que não dá muito certo, né? Porque aí lançam Impérios no Draco, e aí o Draco leva o Harry pra lá com Impérios nele, né? Mas enfim, é um conceito muito interessante pros lugares que isso vai indo e pras coisas que o Draco vai fazendo.
pra poder salvar as pessoas que ele quer salvar. Então ele faz de tudo que ele pode pra poder salvar o Sirius. Ele faz de tudo que ele pode pra salvar o Lockhart. Gente, o Lockhart. O Draco Malfoy salva o Lockhart. Vocês podem imaginar isso alguma vez? Eu não consigo imaginar, sinceramente, mas essa fanfic acontece. Só que em função de salvar pessoas, ele tem que, sacrificar outras coisas. Então a gente também tem um conflito muito interessante entre o Draco e o Notch, o Theodore Notch, da Sonserina, do ano dele. Então, é uma história tão complexa e tanta coisa acontece, tão interessante. E assim, é muito legal ver a visão do Draco, como seria, nessa fanfic, como ela é retratada e como ele coloca tudo na frente dele. Então, assim, o bem-estar dele é o que menos interessa. E todos os planos que ele faz, porque não são planos simples. São planos, assim, que duram o livro inteiro, sabe? Então é muito interessante de ver como isso é sendo construído, como isso é sendo feito. E, gente, uma coisa que eu achei muito fofa é que eu não esperava, eu não sabia que isso acontecia. Mas nessa série, nessa fanfic, o Remus e o Lupin ficam juntos e eles têm um casamento. Eles se casam. Vocês têm noção? Tipo assim, eu achei incrível. Gente, parece meio louco, parece meio viagem demais, assim. Mas eu juro pra vocês, nessa fanfic, o jeito como ela é construída, o jeito como ela é escrita, faz sentido. Sabe, ela vai te levando na narrativa e parece que deveria ser assim, na verdade. Porque parece que faz tão mais sentido as coisas, o jeito que elas estão acontecendo. E é claro que não faria sentido pra isso ser real, nos livros originais, porque justamente o Draco já sabe tudo o que vai acontecer. Ele tem essa vantagem. Ele tem a vantagem de ser mais esperto em feitiços, ele tem a vantagem de saber o que vai acontecer, de poder se programar contra. Mas nem sempre as coisas que ele se programa contra dão certo. Porque o destino é muito engraçadinho, né? Mas enfim, gente, é basicamente isso. Esse vídeo aqui é mais pra eu falar um pouco sobre essa história, por causa que eu achei muito interessante. É a história que eu tô lendo no momento, é o que eu estou lendo, E assim, eu achei muito interessante a forma com que ela reconta tudo isso, como ela muda os fatos da história de um jeito tão imperceptível que quando você vê, você nem percebeu. E é tão legal conhecer esse Draco, e é tão legal ver isso na visão dele, as perspectivas, que assim, eu achei muito interessante. Então, tipo assim, eu tive que fazer esse vídeo por causa que eu tava ficando meio doida pensando só nisso sozinha. E, enfim, gente, é só mais um desabafo aqui contando pra vocês, por causa que eu achei essa história tão interessante e é tão diferente, assim, de tudo que eu já li antes sobre Harry Potter. Tanto que eu falei, no início do vídeo que eu geralmente eu não gosto de falar de Harry Potter, porque eu não gosto de, sabe, ficar, assim, falando dessas coisas que eu não apoio a J.K. Rowling, mas me senti um pouco na liberdade como essa fanfic é um reconto de tudo muda. Então assim, gente, basicamente esse é o vídeo, um grande desabafo e contando um pouco sobre essa história que eu achei tão interessante, que eu acho que todo mundo assim deveria pelo menos ouvir um pouquinho sobre ela e refletir um pouco a respeito, porque ele traz perspectivas muito legais e traz reflexões, inclusive, muito legais. O Draco nessa história, ele tem muitos ataques de pânico, ele é uma pessoa muito ansiosa, ele é uma pessoa depressiva, então isso também é um fato que contribui muito, que junta em tudo isso e que faz essa história ser essa história. Então assim, eu só fiquei um pouco assim, meio doida com isso, achei muito interessante de verdade e queria compartilhar com vocês, porque assim, por que não? Então é isso, gente, basicamente esse é o vídeo. Se vocês ficarem interessados nessa história, já coloquei aqui a fotinho com o nome, tudo bonitinho, é no site do AO3. Ela é em inglês, infelizmente, então por isso que eu queria falar um pouquinho com vocês aqui. Dei uns spoilers, porque assim, eu acredito que muita gente não vai ler, porque ela é realmente muito grande. Mas assim, são spoilers que vão te ajudar a continuar, acredita em mim. Não são spoilers tão gigantescos assim, são spoilers bacanas. São spoilers de boa e legais. Então assim, gente, é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aqui de eu falando sobre essa história que eu achei tão interessante e diferente. Então já deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e comenta aqui o que você achou, o que você pensa sobre isso, algumas reflexões a respeito, se você já conhece essa fanfic, se você já leu. E é isso, gente. Me siga nas minhas outras redes sociais que estão aqui embaixo. Eu falo sobre livros, eu falo sobre tudo, cultura pop. Se inscreva aqui no canal e já liga as notificações pra gente não se perder mais de vista. E bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido bacana. E até o próximo!